Fala, meu lindo! Minha linda! Ó, você foi achado, bebê. Essa mensagem chegou pra você na hora certa. Eu vou te pedir um favor. Tire distrações agora, sabe? Permita com que o Senhor fale diretamente com você. Não dá pra fugir mais do que Deus tem pra você. Não dá, ok? Eu só quero te pedir um favor antes de nós começarmos. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Será que a gente já tá batendo pelo menos será que essa altura do campeonato já tem 9 milhões de inscritos? Se tiver no 9 nesse vídeo, nós estamos pertinho. Falta só 1 milhão. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas nós não vamos desistir. E quem falar que não vai dar certo, amém. Vamos pro vídeo. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 3. Jonas levantou para fugir para Tarsis. A maioria de nós, a grande maioria de nós, tentamos sempre viver a vida que nós queremos. Tentamos ser o autor das nossas próprias histórias. Todos nós temos os nossos planos, todos nós temos os nossos próprios sonhos. Todos nós, de maneira generalizada, somos iguais. Todos nós sempre achamos o que é melhor pra gente. Sejamos sinceros, a gente se acha. A gente se acha. A gente escolhe o que é melhor. A gente diz o que dá mais certo. A gente acredita em tudo. A gente sempre faz conforme está aqui na nossa cabecinha. Exatamente isso. Nós somos assim. A gente acorda, decide, só que na grande maioria das vezes nunca sai como a gente planejou. Eu não sei se você tem essa sensação, mas a gente se acha, mas não manda em absolutamente nada. A gente sai de guarda-chuva, dá sol. E aí no dia que a gente sai sem o guarda-chuva, chove o dia inteiro. E nós pensamos que temos autoridade sobre nós. Então a gente cria um plano estratégico sobre a nossa história. E existe sempre um resultado comum a nós: frustração.
a gente sempre está frustrado com a decisão que a gente toma. A gente sempre está um pouquinho desmotivado porque não saiu como a gente planejou. E aí, lindo, num colapso da vida, de repente, a gente lembra de Jesus. Não é verdade? E aí Jesus aparece na história. E a gente começa a entender que a gente estava certo em saber que por mais que a gente pensa que controla, a gente não manda em absolutamente nada. Só que aí a gente descobre que existe algo muito mais poderoso, que não tem a ver com o que nós planejamos, que não tem a ver com o que os nossos pais planejaram sobre nós, que não tem a ver com a geografia que nós estamos muitas das vezes, mas que existe um Deus do céu que nos chamou para algo diferente. Somos chamados por Ele. Temos um chamado, uma missão, um propósito. E aqui mora a grande dúvida da nossa existência: para que fomos chamados? O que Deus viu em nós? O que é que Deus quer da gente? Qual é a loucura que existe num Deus santo que olha para um rapaz pequeno e pecador como eu e você, a ponto de se importar, a ponto de planejar algo comigo, algo com você? Que loucura é essa? E muitos de nós não conseguimos crer que somos chamados, porque não nos sentimos tão especiais. Porque se sentir chamado, de uma certa forma, é se sentir especial. Só que nós não somos tão especiais como pensamos que somos, pelo menos aos nossos olhos, pelo menos entre nós. Se a gente colocar um no lado do outro aqui, vai ter um mais bonito, outro mais feio. Vai ter um mais rico, outro mais pobre. Vai ter um mais inteligente, o outro menos. Vai ter o que é bom de matemática e o que é péssimo em matemática. Vai ter o que é bom em língua portuguesa e vai ter o outro que é péssimo em língua portuguesa. E assim é a vida. Se a comparação for sempre com o próximo vai dar sempre uma azedada na gente. Você se acha bonito? Sim ou não? Sempre tem alguém mais bonito que você. E alguns aqui olhando de cima, é muito mais fácil ter mais gente. Alguém fala assim: olha pra você. Tudo bem, tem gente mais bonita também. Não tem a ver com isso. Agora, qual é a graça disso? A graça é que Deus olhou para nós e tem algo com a gente, um chamado. E a nossa batalha da vida é primeiro descobrir, e por incrível que pareça, é não fugir. Porque por mais que a maioria de nós dizemos que não sabemos porque Deus nos chamou, a gente lá no fundo sabe para que Deus nos chamou. A gente só não quer aceitar. Quer ver uma coisa? O Jonas foi chamado por Deus. Deus foi até ele e disse: Jonas, vai até Nínive e prega contra eles. É uma missão, é um chamado. Vamos de novo? Jonas, vai até Nínive e prega contra eles. Isso é um... Ou seja, Jonas foi chamado. Agora, a pergunta é: qual é o plano de Jonas? Obedecer ou fugir? Fugir. E a pergunta para você é: qual é o seu plano? Obedecer ou fugir? Você percebe que existe um desencorajamento quando a responsabilidade vem para nós? Lindo, quando aqui é para nós, a gente tem esse desejo, fugir, por vários motivos.
aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, na maioria das vezes não é o que a gente quer. Na maioria das vezes é difícil, exige renúncia, é absurdo demais, não é alcançável, não é atingível. Então a gente sempre está paralisado, ou tentando fugir do chamado para viver o que os nossos pais projetaram sobre a gente, ou o que a gente projetou sobre nós. Só tem um problema, e que você precisa descobrir urgente: não tem como fugir dele. Não tem como escapar do Senhor, não tem como tentar viver outra vida, até porque você pode tentar a vida inteira e vai descobrir a vida inteira frustração em todo o tempo. Sempre, quando Deus nos chama para algo e Ele chamou você, e escute, Ele chamou você. Quando você vive uma vida tentando fugir do que Deus te chamou, você sempre vai ser frustrado. E não adianta. O Jonas tomou uma decisão: eu vou fugir. E eu sei o que é isso, porque eu também tentei esse negócio. Não, esquece esse negócio que Deus tem para nós. Esquece, não vai acontecer não. Ih, que doideira, isso é coisa de maluco. A gente é assim, porque normalmente quando Deus nos chama, a gente ou assusta ou a gente decepciona. E é isso. Eu começo colocando esse gelado na vida de vocês de responsabilidade, porque não adianta, meu lindo, você foi chamado por Jesus. Você pode até não ter descoberto ainda, mas você pode ter a certeza: Deus tem um plano com você, que envolve a sua história, que envolve a singularidade de quem você é. Sabe qual é a loucura de tudo? É que quando Deus fez você, a cor dos teus olhos, a textura do teu cabelo, a cor da tua pele, a família que você nasceu, aonde você foi e cresceu, a digital das tuas mãos, tudo, quando Jesus fez você, Ele já fez conectado com o propósito para você. Ou seja, meu lindo, você foi feito sob medida para um propósito que é maior do que você, e foi Deus quem fez. Portanto, não adianta tentar fingir que não é com você essa conversa, porque quem é chamado não consegue se esconder. Não adianta. E aqui a Bíblia começa a história de uma perseguição, a história de uma fuga, e que às vezes é a vida de muita gente fugindo, tentando encontrar o seu ideal, tentando tomar a sua decisão, tentando ir para onde deseja, e sempre frustração, e é isso, fuga. E aí a Bíblia diz que o Jonas está igual. O Jonas está fugindo da vontade de Deus, e aqui começa uma tempestade. Então eu quero que você comece a ficar com um pouquinho de medo. Fala pro irmãozinho que está do teu lado: é melhor você tomar jeito na tua vida, porque se eu estiver no mesmo barco que você, e você estiver fugindo, eu vou entrar na tempestade junto contigo. Sabe qual é a loucura de tudo? Quem está no barco que Jonas está, vive a mesma tempestade que Jonas está vivendo, sem plantar a tempestade que está colhendo. Ô pai de família, tua família está vivendo uma tempestade? Às vezes você é o Jonas da casa. Tá rindo do que, linda? Às vezes é você, que Deus já chamou há muito tempo, que Deus já te deu uma nova história para viver e você ainda não está vivendo, que Deus já te disse para onde era para ir e você ainda não foi, que disse que era o que era para você fazer e você ainda não fez, que disse que era para você abrir a boca e você ainda não abriu, que disse que era para você mudar e você ainda não mudou, que te chamou para algo muito maior do que você está vivendo e você ainda não aceitou por causa do medo, por conta do sentimento de rejeição, não sei, mas a tempestade acontece e o culpado é você. Nossa, eu vim para a Lagoinha de Belo Horizonte para sair no final da gravação com um sentimento de culpa? Não, bebê, porque a culpa não persiste, a perseguição continua.
e a perseguição chega no fim. Qual é o fim? Irmão, o Jonas decide, vai para cima do barco e fala: gente, esse pau tá torando aí, a culpa é minha, é eu que fugi. Irmão, os marinheiros que estão com ele falam assim: o quê? Você é o culpado da tempestade? Vral. Jogaram Jonas na água. Quando Jonas caiu na água, o que aconteceu? A tempestade parou. Irmão, não joga ele para fora da tua casa, só para não entender errado. Que, meu Jesus, já pensou se alguém entender? Não tira ele da sua vida, mas leva ele para a boquinha do peixe. É que aqui está um negócio. A Bíblia diz que quando Jonas caiu na água, o peixe fez assim, ó, pegou ele. E aqui começa uma história maravilhosa que meus filhos amam que eu conto. O dia que o peixe engoliu Jonas. Irmão, o peixe engoliu Jonas e foi, sabe para onde? Para Nínive. Para onde que Jonas tinha sido chamado para ir? Para onde? Em Nínive. Para onde o peixe está indo? Irmão, o peixe é obediente mais do que o Jonas. Irmão, o Jonas pegou um Uber sem querer, foi sequestrado para dentro da barriga do Uber. O Uber obedeceu, falou assim: para onde que é para levar esse jovem, Senhor? Para Nínive. Então, lindo, vou te contar de uma forma leve, para você não assustar. Se você não vai por bem, se você não tomar vergonha e aceitar o chamado que Deus tem para você, Ele vai te perseguir, vai te achar. Vai mandar você para o meio da barriguinha do peixinho e vai te levar querendo você ou não, porque no fim das contas, irmão, não dá para negociar com o pai da gente. O pai, papaizinho nosso, não dá margem para negócio não. Ele fala assim: olha, tem 5 portas para você ir, eu quero que você vá nessa. Aí você fala: eu não vou, só que todas as outras estão fechadas. E esse é o livre-arbítrio. Você pode ir a porta que você quiser, mas eu fecho todas e te resta uma. Irmão, eu não sei se você ama isso, mas eu apaixono, porque é melhor assim. Quando Deus tranca, quando Deus não deixa, Ele está livrando a gente. Quando Deus segura as coisas, Ele está livrando a gente. Sabe aquilo que você pensa que era o melhor para você e não aconteceu? Era o Senhor livrando você. Era o Senhor livrando você. Sabe aquilo que você queria muito e não deu? Era o Senhor livrando você. Sabe aquela pirâmide que estava começando, que você queria entrar e não deu? Deus estava livrando você. Irmão, Deus está livrando a gente todo dia. Está tentando colocar a gente no caminho. É a gente que está a vida inteira tentando nadar contra a maré. É a gente a vida inteira que está tentando fugir. Então eu vou te dar um conselho que vai mudar a sua vida. Bebê, aceita logo o chamado de Deus para a tua vida e resolve a tua história. Como assim, David? Jesus, por que e para que o Senhor me chamou? A resposta já está dentro de você. Sua vida, sua história, sua trajetória, seus talentos, os dons que você carrega te apontam exatamente para o propósito que Deus tem para a sua história. Não adianta tentar fazer algo diferente. Você está apontado para uma direção. É só deixar o Senhor te jogar para esse lugar, viver a promessa de Deus, ou então você tem que aceitar o fato de viver frustração sempre. A oração nossa é: Jesus, eu aceito o teu chamado. O que o Senhor tem para mim é o que eu vou viver. Lindo, se eu tomasse essa decisão antes, tinha evitado um monte de perrengue na minha vida. Imagina se o Jonas fala: Senhor, é para Nínive? É para Nínive. Pois então eu vou. O peixe não tinha que trabalhar, os marinheiros não tinham perdido, não ia ter tido tempestade, ia ter sido muito melhor e muito mais rápido. Fala para quem está perto de você: quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Para de me dar trabalho. Você entendeu? Para de dar trabalho para o Senhor, irmão. É muita gente envolvida nessa operação de te capturar.
É peixe, é confusão, é ambulância, é BO, e tudo para você logo acordar. Acorda, bebê! Acorda! Você foi chamado, não tem como fugir. Irmão, o Jonas, quando viu, estava vomitado numa praia. Saiu se limpando. Nossa, que horrível. Minha cabeça pensa isso aqui, fazer o quê? Lenço umedecido, lava, estira o cheiro do vômito. Aí ele olha assim, escapei. Aí ele olha pro lado, uma placa: Welcome Nínive. Irmão, eu imagino que Deus, não, Nínive não. Por que o peixe veio pra cá? Irmão, é que se você não obedece, as circunstâncias à tua volta obedecem por você. Te apontam, te afunilam. Talvez você não queria estar aqui hoje, irmão. Nossa, lascou. Você veio, o Senhor te chamou, te perseguiu, te trouxe. Você caiu na praia aqui. Falou: não, Senhor, de novo não. Eu pensei que eu tinha escapado. Bebê, você não vai escapar. Eu quero que você aprenda logo. O chamado que Deus tem para você vai acontecer. No nome de Jesus. O propósito que Jesus tem sobre a sua vida vai se realizar. André, não adianta. Não adianta. O propósito de Jesus vai se realizar. As intempéries não alteram o final. O meio não altera o final. Não adianta, tá tudo programado. Eu vou só dar uma dica para você, rápido demais. Resolve. Sabe, resolve. Deixa eu perguntar, às vezes ninguém quer, mas se alguém quer, vamos junto. Você quer viver o chamado de Deus para sua vida? Então eu vou te dar um conselho maravilhoso. Seja somente o ator da história. Não tente ser o diretor, muito menos o autor. Como assim, David? Melhora. Eu vou melhorar. Bebê, só vive o que Deus te mandar, que aquilo que Ele te mandar coopera para o final da história que Ele já escreveu. Ouça o que Ele está falando, abra o coração para onde Ele está te apontando, porque quando a gente vive o que o nosso Criador determinou, só existe um destino para chegar: o centro da vontade de Jesus. E eu amo chamar esse lugar de o melhor lugar da vida para se estar. Aonde você quer ficar? No centro da vontade dele? Ou no lugarzinho maneiro que você planejou? Me ajuda, aonde? Aonde? Então você vai ter que fazer uma renúncia. E Jesus está aqui. Não quero mais controlar essa bagaça não, Jesus. Só dá errado, BO, processo, confusão, briga e frustração. Chega, Jesus, está na tua mão. Chega, não quero mais. Aí o Senhor fala assim, né? Ah, é? O peixe já estava com a boquinha aberta esperando você. Ele disse, não, Senhor, não. Ele disse sim. Aí o peixe, poxa, então vou descansar, vou pegar folga. Eu entendi isso a duras penas. O dia que eu tive meu encontro com Jesus, o meu maior arrependimento era atraso. Era atraso. A loucura é porque eu me sentia atrasado, irmão. Eu tomei a decisão por Jesus com 19 anos de idade. Eu não sei qual que estava passando na minha cabeça, mas eu olhava para mim, parecia que eu estava com 40 anos e eu tinha perdido a vida toda. E eu orava dizendo, Jesus, acelera o negócio, porque eu estou atrasado. E essa é a sensação. Quanto antes você se rende, quanto antes você se entrega, quanto antes você deixa Ele tomar a frente do negócio, mais rápido você resolve a tua vida. Você quer casar? Ouvi não, fiquei com medo. Não, nossa, que medo. Irmão, resolve logo a tua vida com Deus. Deus já tem uma top preparada. Top, hype, 10. Tá só esperando você tomar vergonha na cara. Você entra pelo caminho dele e encontra ela. Gatona, você quer o cara bonito?
Tipo o André? André tá solteiro, de novo. Desculpa, André. É recente. André, não adianta. A loucura de tudo é que Deus não olha só pra gente. Deus olha todo o ecossistema à nossa volta. Tem coisas que vão embora, que são o agir de Deus pro nosso ecossistema. Não só pro nosso, para quem foi também. Eu quero te dizer, quando Jesus me chamou, Ele já conhecia o Noah, Ele já conhecia o João, Ele já conhecia a Serena, Ele já conhecia a minha chefe, Ele já sabia da sogra, Ele já sabia de tudo, já estava tudo no pacote. E sabe, eu só descobri porque entrei na rota dele. Enquanto eu não estava na rota dele, nada disso era plausível. Então eu não sei o que você quer. Quer acelerar? É simples. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Entendeu? Logo, Jesus, eis-me aqui, usa-me, envia. É isso, é o teu coração dizendo: Jesus, eu não quero mais controlar, eu não quero mais os meus planos, eu não quero mais aquilo que eu planejo, eu não quero mais aquilo que eu acho melhor, eu quero exatamente o que o Senhor planejou. Pronto, seu chamado está indo na tua direção. O seu chamado está te encontrando agora. O seu chamado está te abraçando agora. E é exatamente tudo aquilo que Deus planejou sobre você começa a acontecer. Você dorme de um jeito, acorda de outro. Dorme sem sentido, acorda com propósito. Dorme e acorda com propósito, porque muda a vida do ser humano para sempre. Eu vou fazer 2 perguntas e termino essa mensagem. A primeira pergunta é para você que sabe do seu chamado, mas foi embora. Tá na hora de você voltar para Jesus lindo. Tá na hora de você parar de escapar. Tá na hora de você tomar coragem e dizer: Jesus, chega, eu não quero mais viver longe, não quero voltar para casa. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. É a sua oportunidade hoje. E a última pergunta é para você que nunca tomou essa decisão. Chegou a hora de você tomar a decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Se você nunca tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador, esse é o seu primeiro chamado. Fomos chamados para isso, para sermos filhos dele. Está na hora de você se entregar. Dave, mas eu acredito em tudo. Bom, isso não é suficiente. Até porque quando você crê em Jesus, vai descobrir que não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Ponto. É o seu chamado. Você foi achado, foi trazido para cá, foi trazido para esse vídeo, e a decisão é sua. Como você vai viver a partir de agora? Porque a partir de agora você não vai conseguir mais dizer que não sabia. Avisado você foi. Acelera ou paralisa? Vai em diante ou fica no mesmo lugar? Eu não sei você, mas eu tô cada dia mais doido nesse negócio de viver o que Deus tem. Não importa as confusões que a gente entra, se Ele está conosco, vai dar certo. 2 perguntas, 1 resposta. E óbvio, a primeira pessoa que pode responder é você que está aqui, e depois você que está na sua casa. Se você quer tomar a decisão, você vai levantar a mão no 3 e eu vou orar com você e a gente termina. 1, 2,
Todos são chamados, poucos são os escolhidos. Essa palavra me conflitou durante muito tempo, porque eu ficava tentando entender o critério da escolha. E o critério da escolha é aquele que se apresenta. Você foi chamado, mas hoje você é escolhido. Você levantou as suas mãos e a partir de agora começa um novo tempo sobre você. Então eu quero que você feche os seus olhos. Você que está tomando essa decisão pela primeira vez ou hoje, voltando para Jesus. Feche os teus olhos. Você vai orar comigo. Você também, aonde você estiver. E sabe o que eu consigo ouvir? Sabe o que eu consigo sentir? Um cheiro de uma coisa nova. Cheiro de coisa nova, de um novo tempo, de uma nova estação de Jesus sobre você. E uma decisão muda tudo. Você foi chamado, escolhido e aí se rendeu. Que bom que você se rendeu. Diga comigo, palavra após palavra: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou completamente seu. Em nome de Jesus.